Se o Sport ainda procura um zagueiro pelo lado esquerdo do campo, quero falar sobre uma opção, claro que não é um jogador barato, mas que seria uma alternativa, no meu entendimento, interessante e jovem para a Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Luizão, jogador de 22 anos de idade, revelado nas categorias de base do São Paulo. Começou bem na equipe profissional lá em 2022, mas não renovou o seu contrato com o São Paulo e acabou fechando gratuitamente com o West Ham no futebol inglês. Ele já fez 14 jogos na equipe sub-21 naquela temporada, mais 27 na temporada passada, com 4 gols marcados, e nesta atual são 21 jogos com uma bola na rede, vem sendo um titular, jogando com frequência, mas não é na equipe profissional. Acaba que fica aquela dúvida para o jogador. Por quê? Claro que jogar na Europa é um sonho, né, para qualquer pessoa, para qualquer homem, basicamente, aqui no Brasil, né? Quem que não gostaria de ser jogador e atuar na Europa, mesmo que fosse num clube B ou até mesmo um clube menor. Mas o Luizão, para mim, é um jogador que tem potencial, sim, de ser um titular, de ser um xerife, de ser um jogador de um clube importante aqui no futebol brasileiro e até mesmo alcançar a seleção brasileira. Não será na equipe sub-21 do Oeste. Então, assim, o jogador pode, né, querer buscar novos caminhos, se não aparecer logo na equipe profissional do clube inglês. Eu gosto muito desse jogador, canhoto, boa saída de bola, muito bom no jogo aéreo, 1,86 m de altura. O contrato dele por lá vai até junho de 2026. Ele fechou em definitivo, o São Paulo ficou com 15% de uma venda futura. Aqui está o mapa dele de movimentação em alguns jogos que ele fez pelo West Ham na atual temporada. Um zagueiro que atuou mais centralizado. Também já jogou pelo lado esquerdo, às vezes quase como lateral esquerdo. No São Paulo também um mapa de movimentação semelhante, naquela Série A que fez em 2022. Pode deixar a sua opinião. Hoje o Luizão avaliado em aproximadamente 800 mil euros, acho que até mesmo uma possibilidade de investido não seria um exagero. Ele que recentemente foi procurado pelo Atlético Mineiro, mas acabou esbarrando na questão financeira, tá bom? E outro zagueiro também que eu gostaria de ver no Sport, inclusive foi até sondado, foi o Caetano, zagueirão de 25 anos de idade, ex-Corinthians, Goiás, CRB, Coritiba, ele que fechou com o Vissel Kobe no futebol japonês. Existia também o interesse do Goiás e do Internacional para esse ano de 2025, o contrato dele atual até junho de 2027. Então era uma outra alternativa que eu julgava sim muito interessante para a composição do elenco em uma Série A, mas que acabou fechando com o futebol japonês. Fez uma boa Série A pelo Goiás lá em 2022, na Série A, conseguiu a classificação para a Copa Sul-Americana e também na Série B de 2021 foi muito bem vestindo a camisa do CRB em Maceió. Pode deixar a sua opinião também sobre qual seria a sua sugestão, a sua meta aqui no YouTube do Futebol Team e faça a sua aposta também com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com todos os jogos no Campeonato Pernambucano. Inclusive o próprio jogo do Sport contra o Jaguar, você já encontra todas as cotações por lá. Faça o seu cadastro pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e comece a se divertir. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mais novo reforço do esporte para a sequência do ano, um atleta ex-futebol japonês, inclusive com boa passagem pelo Cerezo Osaka no Japão em 2015, que é o Pablo, né? Atleta hoje com 32 anos de idade, acerta um contrato até o final desta temporada, após não renovar, não chegar em um acordo financeiro, vestindo a camisa do Atlético Paranaense, onde marcou história, até mesmo em relação ao seu salário, que tem uma foto do Pablo quando atuou lá no Japão, foi bem, né? Inclusive naquela época ele estava jogando a segunda divisão. Ainda era jovem, era um jogador que chegou para a composição do elenco, marcou 8 gols em 40 partidas naquele momento. No futebol japonês, também passou pelo Real Madrid Castilha, na época, na temporada de 2013. Em relação ao seu salário, ele queria reduzir, né? Aceitável, inclusive chegou a um acordo financeiro para a sua redução salarial. Segundo informações do portal RTI Sport, o jogador que recebia R$ 500 mil mensais aceitou um rendimento de 250 mil, além de não ter direito a luvas para esse contrato agora, com o Furacão sendo rebaixado para a Série B. Mas, apesar deste acordo inicial, no finalzinho do mês de dezembro, a história não foi bem assim, né? O Pablo não continuou no Atlético para a disputa do estadual e já realizando esses exames médicos para fechar com o esporte. No meu entendimento, é sim uma boa contratação, tá? Eu vejo alguns torcedores tirando sarro e tudo mais. Eu não sei se é
por brincadeira ou se de fato estão falando sério. Claro, há níveis e níveis, né? Se fosse o Pablo para o Sport disputar, por exemplo, a Libertadores, para ser um jogador titular, não acho que seria um nome confiável durante todo o ano. Mas, ainda assim, se o Sport contratasse o Pablo para ser o seu camisa 9 na Série A, eu ainda assim acharia uma chegada condizente com a realidade, coerente com o momento atual. Porque é o primeiro ano do Sport de volta, a Série A do Campeonato Brasileiro, então você tem que ser criativo no mercado. Às vezes tentar recuperar um jogador que já demonstrou um bom futebol, mas que não está no seu auge hoje. A última Série A do Pablo, de fato, foi abaixo, com apenas 3 gols e 2 assistências em 29 jogos. Mas é um jogador que, se você pegar no currículo dele, ele marca pelo menos 10 gols desde 2018 para cá. 2019 foi mal ali no São Paulo, foi a única exceção. Mas em 2016, por exemplo, fez 12 vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Claro que não é o ideal, claro que não é um jogador para o Real Madrid, mas para a realidade hoje, para a composição do elenco, para um jogador para chegar e disputar a condição de titular, acho que é sim um nome interessante para a primeira divisão. Até mesmo porque o Sport já tem outras opções para essa função de um camisa 9. Tanto o Gonçalo Paciência quanto o Zé Roberto. Né? Acho que são dois jogadores que devem continuar. O Zé Roberto, no caso, eu não manteria o Gustavo Coutinho, por exemplo. Com esse enredo agora, acho que tendo o Gonçalo para ser esse titular, o Pablo para fazer essa sombra e ainda tendo o Zé Roberto na sequência do ano, acredito ser o suficiente. Aqui está o mapa de movimentação do Pablo na última Série A que ele fez pelo Atlético Paranaense, uma nota média baixa de 6,87, razoável, né? 29 jogos, 20 na condição de titular, apenas 3 gols e 2 passes. O contrato dele no Atlético vai até o final deste ano de 2025 e o jogador que teve títulos, né, vestindo a camisa do Furacão, é sim bastante querido por lá. Pode fazer também uma função como um falso 9, ele que é alto, tem 1,85 m de altura, mas em outros momentos da sua carreira já jogou mais pelas beiradas, né? Até mesmo pegando aqui outros mapas de movimentação, desde que voltou para o Atlético é mais um camisa 9 de ofício, mas já fez outras funções pelos lados, né? Como por exemplo em 2017, um mapa bastante preenchido pela ponta esquerda, 2018 da mesma forma, mas a partir de 2019 foi se tornando mais um centroavante de ofício. Enfim, acho sim uma boa contratação para o Sport, um jogador que tem experiência no futebol brasileiro, conhece a Série A hoje para dentro da sua realidade. Acho que o Sport faz sim certo ao acertar com o Pablo, sendo mais uma opção para essa função de um 9 para o técnico Pedro. Com a Betfair você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro. Como por exemplo nas partidas do Campeonato Pernambucano. O jogo do Sport contra o Jaguar já está à disposição, só pegar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e começar a palpitar. Tem Santa Cruz e Retrô também, com vitória do Retrô fora de casa, por exemplo, na cotação de 3,25 a cada real apostado. Um empate nesse compromisso na cotação de 3 e vitória do Santa Cruz em casa 2,15. As outras partidas também nos campeonatos estaduais é super simples para você palpitar. É só entrar aqui no site da Betfair e selecionar no futebol, tá? Que você encontra futebol, competições, a bandeirinha do Brasil já aparecendo. Você pode selecionar também as partidas no Campeonato Paulista da primeira divisão, com duelos importantes já nesse meio de semana. Vitória do Palmeiras contra o Bragantino pagando 1,36 a cada real apostado. Do Novo Horizontino contra o Velo Clube e do Mirassol frente ao Guarani na mesma cotação de 1,55. Essas e todas as outras odds, não só no futebol brasileiro, mas também no futebol internacional,